Eu tô até constrangido porque eu acho que o pastor encheu demais a minha bola. Aí espero não frustrar os irmãos. Mas, meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui servindo a igreja, falando para vocês um pouquinho daquilo que nós podemos aprender em 2 versículos. 2 versículos que são os 2 versículos iniciais da carta de Paulo aos Filipenses. Se vocês já quiserem ir abrindo a Bíblia de vocês aí, a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2. Mas antes, eu queria orar com os irmãos. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor nos permite adorarmos ao Senhor como igreja, o Senhor nos permite conhecer a Tua vontade, o Senhor nos concede a graça em Cristo para vivermos a Tua vontade na nossa vida. E eu peço ao Senhor a Tua graça agora para poder transmitir com clareza e com fidelidade aquilo que Paulo quis passar para os filipenses, meu Deus. Me livra do erro, e a minha oração ao Senhor é que o Senhor me ajude a ser útil para a edificação da Tua igreja, para a Tua glória, para o nosso bem, no nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ver hoje é Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Mas a gente não vai, isso não quer dizer que posteriormente a gente vai estudar Filipenses. Isso não tem nada a ver. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Mas antes da gente entrar no texto, eu queria falar para vocês sobre uma coisa legal que eu vi no começo do mês, né? Eu acho que foi no começo do mês. Que é o quê? O novo filme do Homem-Aranha. Quem aqui já viu o novo filme do Homem-Aranha? Levanta a mão. Muito bom, né? No novo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha, Um Novo Dia, nós acompanhamos o drama do Peter Parker, o Homem-Aranha, após ele ter passado por uma série de conflitos, né? Uma série de conflitos mesmo, que eu não vou falar, porque eu não sei se tem gente que assistiu o Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, e aí eu não vou entregar spoiler, né? Mas ele passou por conflitos, passou por perdas, passou por traumas, e agora, no Homem-Aranha 4, Um Novo Dia, ele está tendo que lidar com o peso da responsabilidade que veio junto com os seus poderes de aranha. Como diz o grande tio Ben, né? Tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Na verdade, não foi nem só o tio Ben, né, que falou. E diante dessas novas circunstâncias, o Peter se vê em um dilema. Afinal, quem eu sou? Eu sou Peter Parker ou eu sou o Homem-Aranha? E durante todo o filme é o Peter Parker nesse dilema agora. Eu queria ter a minha vida de Peter Parker aqui e aproveitar, fazer uma coisa específica que eu não vou dizer o que é, para não dar spoiler. Mas eu sou o Homem-Aranha, eu tenho que salvar as pessoas, eu preciso pular dos prédios altos, eu preciso salvar as pessoas dos fugitivos, eu tenho essa responsabilidade que veio junto com os meus poderes. E isso, às vezes, no caso do Homem-Aranha, era um peso e ele ficava nessa dúvida. E agora? Eu sou quem? Eu sou o Homem-Aranha? Eu sou Peter Parker? O que eu vou fazer? E ao final do filme, numa das cenas que é uma cena muito massa, de briga, de ninja, porrada, Homem-Aranha descendo do teto, teia, uma cena muito massa, o Homem-Aranha chega à resposta dessa pergunta que estava afligindo a alma dele. E vocês sabem qual foi a resposta que ele achou? Eu não vou dizer. Vocês vão no cinema e vocês assistem. Assistam. Vale muito a pena. Valeu cada centavo o filme. Quem eu sou? Assim como o protagonista do filme, essa é uma pergunta que persegue muitas pessoas. Persegue jovens, persegue idosos, persegue ricos, persegue pobres, persegue homens, persegue mulheres. Quem eu sou? Todos
todos nós, aqui, em algum momento, teremos que trazer a resposta para essa pergunta. Alguns talvez já tenham achado a resposta para essa pergunta. Obrigado, pastor. Alguns talvez não tenham se feito essa pergunta, mas em algum momento da vida de vocês, vocês vão se fazer essa pergunta. E a maneira como nós responderemos a essa pergunta, quem eu sou, vai ditar como nós vamos dirigir a nossa vida. Na sociedade, muitas vezes a gente é tentado a usar como base da nossa identidade, talvez a nossa profissão. Eu lembro de quando eu era pequeno, ia lá no interior e dizia, quem é você? É fulano de tal, filho do delegado da cidade. Ou então, quando você chega, não, eu sou, não sei, um cargo alto, eu sou promotor de não sei o quê. Você sabe com quem você está falando? Eu sou policial de não sei o quê. Eu sou dono de não sei o quê. Pode ser que algumas pessoas tenham como base da sua identidade a sua profissão. Talvez algumas pessoas tenham como base da sua identidade a sua posição social, né? E como a gente vê hoje, principalmente, né, muito por influência de ideologias, tudo isso, tem pessoas que se identificam de acordo com a sua classe social. Não, eu faço parte dessa minoria aqui. Eu faço parte dessa outra minoria aqui. Eu sou isso, eu sou aquilo. Tem pessoas que acham identidade na sua família. Quem é você? Não, eu sou marido de tal pessoa, filho de tal pessoa. Isso daí me lembra até como eu falei, o exemplo do interior, né? Quem é Francisco? O Francisco, rapaz, o sobrinho da menina. Sabe quem é? Aquela lá? Pois é. Algumas pessoas têm como base a sua identidade. Sou pai de tal fulano, sou esposo ou esposa de fulano de tal. Mas será, meus irmãos, que essa é a ideia de identidade que o Senhor, nosso Deus, tem para nós? Será se Deus, quando olha para nós, Ele olha para nós e enxerga fulano de tal, Francisco, eu enxergo ele e a identidade dele é o quê? Advogado. É advogado. Será se Deus olha assim para a gente e enxerga a gente como isso? Será se Deus olha para nós e enxerga Amós, filho do Josué, da Rosa, irmão do Daniel e do Felipe? Será se Deus, quando olha para nós, observa o nosso status, a nossa posição social ou financeira? Não. Já vou deixando de início, de resposta logo a essa pergunta, que não, Deus não nos olha assim. E Paulo, nos versículos 1 e 2, ele já vai, através da saudação que ele dá aos filipenses, ele traz a resposta para essa pergunta. Então, a pergunta que nós vamos tentar responder essa noite, que foi respondida por Paulo, é o quê? Quem sou eu? Em Cristo. Em Cristo. Então, essa palavra aqui é para nós que estamos em Cristo. Mas se você não está em Cristo, fique tranquilo, você pode usufruir também dessa mensagem e ao final você pode tomar a decisão de fazer parte de Cristo, de estar em Cristo, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e estar em Cristo, assim como nós, a sua igreja. Então, quem sou eu em Cristo? A grande ideia, um resumozinho que eu vou passar para os irmãos do que nós vamos ver, para que os irmãos tenham mais ou menos em mente sobre o que nós vamos ver, é que em Cristo nós somos servos que pertencem a Ele. Somos santos separados para sermos igreja. E somos alguém que é chamado a desfrutar da sua graça e de sua paz. Então, como eu havia falado para os irmãos, nós vamos ler Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Mas antes eu preciso dar para os irmãos o contexto da carta, para que os irmãos possam entender o peso que tem as palavras que Paulo está usando agora para falar com os filipenses. Vamos lá. Filipenses é uma das cartas mais pessoais de Paulo. Se os irmãos tiverem a curiosidade depois, durante essa semana, de lerem o livro de Filipenses, é um livro pequenininho. Eu creio que em menos de 30 minutos os irmãos já conseguem ler toda a carta de Paulo aos Filipenses.
Se nós lermos, enxergarmos todo o panorama de Filipenses, a gente vai ver que Filipenses é uma carta muito pessoal. Paulo, nos versículos do 3 ao versículo 11, já deixa bem claro a afeição gigantesca que ele tem pelos filipenses. A carta aos Filipenses também é chamada da carta da alegria, porque Paulo constantemente durante a sua carta fala para os filipenses se alegrarem no Senhor, se regozijarem em Deus, toda essa ideia de se alegrar, ter felicidade em Deus. Só que, por incrível que pareça, Paulo escreveu toda essa ideia de alegria que os irmãos precisavam ter quando ele estava preso. Ele estava preso em Roma. E mesmo naquela situação, Paulo era capaz de estar alegre e alegrar os irmãos. Porque posteriormente, se os irmãos tiverem a curiosidade de ler Filipenses, ele vai dizer que ele aprendeu a ficar satisfeito em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco, com fome, com sede, com frio, ou na bonança, na riqueza. Ele pode passar por todas essas coisas alegre em Cristo, porque tudo ele pode naquele que o fortalece. Ele pode passar por todas essas coisas por causa de quem é Cristo. Mas voltando aqui, essa carta foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma, mais ou menos por volta do ano 60 depois de Cristo. As prisões naquele tempo não eram como as prisões de hoje em dia. Apesar de ser uma prisão domiciliar, né? Mas as prisões não eram como eram hoje em dia. Hoje em dia, nas prisões de hoje, o preso tem direito à alimentação, banho de sol, todas essas coisas, né? Recebe uma roupa, tudo isso. Lá, as prisões eram hardcore. O cara era jogado na prisão e dizia, se vira, meu irmão, se vire. Não é à toa que, mais na frente, nas outras cartas de Paulo, Paulo pede o quê? Para trazerem para ele uma capa. Uma coisa tão simples como uma capa. Porque ele não tinha capa lá e estava frio. Pediu para trazer os livros dele também. E aí, a igreja de Filipos, essa igreja que era que Paulo tinha muita afeição, eram muito queridos por Paulo. E Paulo também era muito querido por ele, era muito querido por ele. Vocês entenderam aí o que eu quis dizer. Os coríntios levantaram um irmão que a tradição posteriormente vai dizer que era o pastor da igreja. Apesar de que no texto não deixa com clareza de que Epafrodito era o pastor de Filipos. Mas era uma figura, como a gente vê, que era uma figura que era relevante lá naquela igreja. E aí os irmãos levantam Epafrodito para sair de Filipos até Roma, cruzar uma distância de mais de 1000 quilômetros, quando não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, só tinha navio, jumento, cavalo e o pé para você ir. E ele cruza essa distância para chegar até Paulo, para levar para Paulo uma oferta que os irmãos de Filipos levantaram para Paulo. E aí Paulo recebe aquela oferta e o Epafrodito aproveita para falar para Paulo um pouquinho de como está a igreja dos filipenses, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo em Filipos. E aí ele aproveita também para falar de alguns problemas que a igreja estava passando. E aí Paulo aproveita todo esse tempo que ele está tendo lá com o Epafrodito, esse tempo de comunhão, de alegria também, porque Paulo está com um irmão que ele tem muita afeição, né? De uma igreja que ele tem muita afeição. E Paulo, junto com Timóteo, como assim junto com Timóteo? Escrevem a carta. Paulo ditando, Timóteo escrevendo. Timóteo não escreveu também essa parte no quesito de que ele estava inspirado, não. Quem estava inspirado era Paulo, pelo Espírito Santo. Paulo ditou, Timóteo escreveu. E Paulo escreveu essa carta, quer dizer, Timóteo escreveu, mas Paulo ditou essa carta para os filipenses com um propósito bem claro. Paulo queria agradecer aos irmãos por os filipenses serem cooperadores dele, desde o início até aquele momento. Um detalhe, toda essa afeição que Paulo sentia pelos filipenses já tinha mais de 10 anos. Inclusive eu vou falar isso mais na frente, mas o propósito da carta é esse. Paulo agradeceu a oferta que ele tinha recebido dos irmãos de Filipos, mas também era fortalecer os irmãos, tentar motivar, animar os irmãos
para que o mesmo evangelho que Paulo pregou para eles há 10 anos atrás continuasse frutificando no coração deles, para que eles tivessem uma vida de unidade na igreja e que esse mesmo evangelho que floresceu no coração deles, na vida da igreja, pudesse transbordar, pudesse alcançar outras pessoas. Essa era o intuito, o propósito que Paulo tinha quando escreveu essa carta aos irmãos de Filipos. A história da origem da igreja de Filipos, ela é narrada em Atos no capítulo 16. Como eu falei para os irmãos, isso daí aconteceu 10 anos antes de Paulo estar escrevendo essa carta. Na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo chegou até Filipos, e em Filipos, uma cidade que era uma cidade prestigiada, uma prestigiada colônia romana, não tinha sinagoga. E Paulo, o que foi que fez? Paulo foi para a beira do rio procurando um lugar para orar, para ter esse tempo de comunhão com Deus, fazer o MSD dele. E aí, quando ele chegou lá na beira do rio, ele se encontrou com alguns irmãos. Não eram irmãos até naquele momento, mas ele se encontrou com algumas pessoas que, lá em Atos 16, diz que eram tementes a Deus, porém que não conheciam ainda o Evangelho de Jesus Cristo. Dentre esses irmãos, né, na verdade, a irmã específica que temia a Deus era Lídia. Lídia ouviu a mensagem do Evangelho, creu em Jesus Cristo e acolheu Paulo e toda a sua equipe de viagem missionária que estava com ele na sua casa. E aí Paulo começou o seu ministério ali. A igreja começou com Lídia em Filipos. Posteriormente, no trabalho de evangelização, de plantação daquela igreja, 3 eventos marcaram a vida, o início dessa igreja. Que foi o quê? Nesse processo de evangelização, Paulo expulsou o demônio de uma escrava, que tinha um demônio que era um demônio de adivinhação, fazia com que ela fosse capaz de, em alguma maneira, adivinhar o futuro. E aí os escravos, os donos dessa escrava, ganhavam dinheiro em cima disso. E Paulo exorcizou aquela mulher, o espírito foi embora, e aí não dava mais para adivinhar. Os donos dela, os donos da escrava, pensaram, Paulo tirou meu ganha-pão, isso não vai ficar assim não. Começaram a fazer um motim, pegaram Paulo, deram uma lapada em Paulo, açoitaram o apóstolo e jogaram Paulo na prisão. Paulo e Silas na prisão. O primeiro fato relevante foi a expulsão desse demônio. O segundo fato relevante que aconteceu no início foi que Paulo foi açoitado e jogado na prisão. Mas o terceiro fato relevante traz até esperança. Enquanto Paulo estava na prisão, houve um terremoto. As celas da prisão caíram. O carcereiro, vendo aquela cena, pensou assim, acabou minha vida. Vai vir o meu superior, vai chegar aqui. Vai ver que os presos todos fugiram e ele vai acabar comigo, vai acabar com a minha família. Quer saber, eu vou acabar logo com isso. Puxou a espada, ia se matar e Paulo, calma. Calma, meu irmão. Meu irmão não, porque não era irmão. Calma, meu amigo. Ainda não, não faz isso não. Tá todo mundo aqui, calma, não se mata não. E aí o carcereiro chega para Paulo e diz assim, cara, o que eu preciso fazer para ser salvo? Talvez, pensando assim no contexto, talvez ele não estivesse falando nem da ideia de ser salvo, da salvação, mas era ser salvo daquela situação. E o que é que Paulo responde? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Ali Paulo estava dando para ele não apenas a salvação para aquele momento, mas a salvação tanto da sua vida naquele momento, quanto da sua alma. E o carcereiro creu, e a sua família também creu. E assim a igreja de Filipos foi formada. Feito tudo isso no início, passou-se 10 anos depois, Paulo está em Roma, e vocês agora estão entendendo mais ou menos como era o contexto disso. E aí, agora, nós vamos diretamente para o que diz a passagem, meus irmãos. Então, vamos ler Filipenses capítulo 1, versículos 1 e versículos 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos puderam entender um pouquinho de quem é Paulo.
um pouquinho de quem é Timóteo. Timóteo era o filho amado de Paulo, filho na fé amado de Paulo, era companheiro de Paulo durante as viagens missionárias, foi quem Paulo treinou para ser também um sucessor do ministério de Paulo. Era um jovem que conheceu o evangelho, acompanhou Paulo, crescia e era um auxiliar de Paulo em tudo que Paulo fazia. Esse era Timóteo. Paulo você já conhece, não preciso nem entrar em detalhes, né? Paulo, ele era um missionário dinâmico, era um plantador de igrejas, era um pregador eloquente, era um pastor cuidadoso, era um teólogo perspicaz. Só que se os irmãos prestarem atenção, quando Paulo está se apresentando, ele não deu nenhuma carteirada. Ele não quis falar que ele era isso, aquilo outro, tudo isso. Em algumas outras cartas ele falou que ele era apóstolo porque era necessário ele reafirmar a autoridade que ele tinha como apóstolo. Como, por exemplo, na carta aos Coríntios e na carta aos Gálatas, porque tinham irmãos que não reconheciam a autoridade de Paulo como apóstolo. Mas aqui, no caso dos filipenses, isso não era necessário. Por quê? Porque aquela igreja amava a Paulo. Aquela igreja já reconhecia a autoridade apostólica dele. Por isso, Paulo não precisou ficar dando carteirada. Mas, além disso, o fato de Paulo não ter usado a ideia de apóstolo de Cristo também mostra humildade. Ele fala, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos o que seria a nossa primeira marca característica de quem nós somos, a primeira resposta. Em Cristo, vocês, nós que cremos em Cristo, somos servos de Cristo Jesus. A palavra que Paulo usou aqui para servos é doulos. Eu não sei se eu falei direito. Eu não tenho ainda o dom de línguas. Mas Paulo disse que é para a gente orar, né, por essas coisas e, enfim. Brincadeiras à parte. Mas a palavra doulos quer dizer... Aqui a tradução é por servo, mas passa a ideia de alguém que pertence a um senhor. De alguém que foi comprado. Tanto para servo quanto para escravo, mas a ideia que chega mais parecida é a ideia de escravo. É de alguém que não pertence mais a si mesmo, mas de alguém que pertence a um senhor. Paulo usa exatamente essa linguagem para descrever a ele e para descrever a Timóteo. Doulos, servos, escravos de Cristo. Paulo sabia que a sua vida não pertencia mais a ele. Ele sabia que a sua vida havia sido comprada, não por moedas de ouro, não por metais preciosos, mas comprada pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Ele reconhecia que a sua vida não mais lhe pertencia, mas que pertencia ao Senhor. E que por isso Paulo deveria se submeter a ele. Paulo entendia que, como base de sua identidade, ele pertencia a Deus. Ele era um servo de Deus. E assim como Paulo, todos nós, todos os crentes, são servos de Deus. No sentido de que todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Todos nós pertencemos não mais a nós mesmos, todos nós pertencemos a Jesus Cristo. Cabe a nós nos submetermos a Ele e vivermos de acordo com a identidade que nós temos em Cristo. Talvez algumas pessoas olhem essa ideia, né, de alguém se descrever como um escravo com maus olhares, né? Pensem com a cabeça dos filipenses agora, a gente voltando assim para ver, né? Eu falei para vocês que Filipos era uma prestigiada colônia romana, né? E quando a gente diz uma prestigiada colônia romana, a gente está querendo dizer que eles tinham privilégios. Quem nascia em Filipos já tinha, de bate-pronto, cidadania romana.
Em Filipos, eles não falavam grego, a língua do povão. Eles falavam o latim, que era a língua de quem era culto. Em Filipos, até alguns impostos, para vocês verem o nível da cidade, uma série de impostos, eles eram isentos de pagar. Pensa aí como é que não devia ser a cabeça de um filipenses, um afegão médio filipenses. O cara devia se achar a Coca-Cola no deserto. Agora imagina a pessoa, um filipenses, enxergando e vendo alguém se identificando como um servo. Talvez isso chocasse. Talvez alguns membros daquela igreja, talvez principalmente neófitos, novos na fé, olhassem para aquilo e pensassem: Paulo, o grande Paulo, servo, com maus olhos. Talvez nós, talvez alguns aqui, quando eu tenha falado que nós somos escravos de Cristo, talvez tenham olhado com maus olhos. Escravo, eu? Não, isso não é muito bonito de dizer não, cara. Mas para Paulo, não era de tristeza nenhuma para ele o fato dele ser um escravo de Cristo. Muito pelo contrário, para Paulo era um motivo de honra, um motivo de orgulho. Porque ele sabia que ele estava submisso, que quem comprou ele, a quem ele devia submissão, era um Senhor que deu a sua vida por ele. Nós, como escravos de Cristo, servimos a um Senhor que entregou a sua vida pelos seus escravos. Na verdade, a verdadeira liberdade nós achamos quando nós nos rendemos a Cristo e entregamos as nossas vidas a Ele. Paulo tinha como motivo de honra, como motivo de orgulho, ele ser um escravo de Cristo. E, meus irmãos, trazendo para o nosso dia a dia, vocês têm vivido de acordo com essa identidade que têm? Será se é bem claro na cabeça de vocês que vocês não pertencem mais a vocês mesmos? Eu digo isso, faço essa pergunta a vocês, porque eu tenho bem claro que para mim, muitas vezes, eu não vivo de acordo com essa identidade. Muitas vezes eu quero ditar como eu vou viver a minha vida. Muitas vezes eu me esqueço de que em Cristo eu pertenço a Ele, eu sou um servo. E isso deve ser um pilar, uma base da nossa vida. Você tem vivido de acordo com a sua identidade em Cristo? E uma coisa muito interessante também é que nós devemos viver em submissão ao nosso mestre. Só que o nosso mestre, adivinha, quando esteve entre nós, viveu como um servo. Nós somos servos de um mestre que é servo. E esse mestre exige de nós que nós sejamos servos dele, servindo aos nossos irmãos. Falei muito servo agora, né? Eu não vou falar o nome do negócio porque eu vou falar errado. Catefonia, cacofonia, esse nome aí. Mas o Senhor espera de nós que nós sigamos o seu exemplo de serviço. Porque Jesus foi exatamente esse servo que se entregou. Ele foi aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, será se vocês têm tido essa preocupação de servir uns aos outros? Será se quando aparece uma oportunidade de servir, que alguém coloca lá no grupo da igreja, será se o nosso coração já olha para aquela mensagem pensando assim, como é que eu posso ajudar esse irmão? Será se nos nossos encontros de PGM, quando alguém fala das suas necessidades, que estão precisando de alguma coisa, será se o nosso coração se aquece para demonstrar o amor de Cristo por aquela pessoa? Quando tem algum irmão que está precisando de carona, quando tem alguma irmã que está precisando de faxina na casa, quando o seu líder está distribuindo as tarefas do PGM e está precisando de ajuda, você tem tido esse espírito de servo? Eu espero que sim. E é isso que nós devemos buscar ter. Esse termo, essa primeira parte, que é o parte A do versículo, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, traz duas implicações para nós. A primeira é que todo crente é um servo de Cristo,
pois pertence a Ele. E a segunda é que, como servos de um mestre que é servo, nós precisamos servir. Aplicações práticas para a nossa vida. Como eu posso viver esse princípio durante essa semana? Quando lhe perguntarem quem você é, responda: eu sou servo de Cristo. Segunda aplicação: conheça a vontade do seu Senhor. Não deixe de ter o seu MSD. Não deixe de se envolver no discipulado e nos treinamentos da sua igreja. Tenha esse desejo de conhecer a vontade do seu Senhor. E a terceira aplicação, para que os irmãos vivam durante essa semana: diariamente, peça a Deus oportunidades para servir. E quando essas oportunidades aparecerem, sirva. Mas Paulo não fala só dessa característica, dessa identidade. Ele também fala que no versículo, na parte B do versículo, né? Vamos ler o que ele fala. A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e com os diáconos. Paulo fala o quê? O segundo traço da nossa identidade. O primeiro é que nós somos servos, servos de Cristo. O segundo é que nós somos santos. Nós somos santos. Talvez santos, para a cabeça de alguns, seja a ideia de alguém que alcançou um nível máximo de espiritualidade, de maturidade espiritual. Talvez na cabeça de alguns, santo seja aquela pessoa que não peca mais, que é sem pecado, não comete mais erro nenhum. Só que esse não é o caso dos filipenses. Se a gente continuar lendo a carta, a gente vai ver que tinham alguns conflitos lá, né? Tinha alguns problemas lá naquela igreja. Inclusive, um desses problemas era um desentendimento que tinha entre duas irmãs maduras na fé, que era Evódia e Síndique. Tá aí um bom nome para você colocar nas suas filhas, Evódia e Síndique. Mas como é que Paulo chama esses irmãos que ainda tinham defeitos de santos? Como que Paulo pode chamar esses irmãos de santos? E agora, meus irmãos, vai no sentido de o que é santo. Tem um grande teólogo, Gildásio Rego, que nos dá essa definição de santos. Santos é alguém que é separado por Deus e para Deus. Os filipenses eram santos porque eles foram separados por Deus e para Deus. E dentro dessa definição de alguém que é separado por Deus e para Deus, a gente tem duas características. Nós somos separados por Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos separados por Deus posicionalmente. Quando nós cremos em Jesus Cristo, Deus nos pega, nós que estávamos debaixo do império das trevas, nós que éramos escravos de Cristo, nós que éramos representados por Adão, Deus nos pega debaixo da culpa do pecado e nos transporta para o reino de Cristo. E agora, quem nos representa mais não é o Adão caído, não é a nossa culpa, mas é Cristo. Agora os nossos pecados estão perdoados. Agora Deus olha para a gente e Deus não nos vê mais como seus inimigos, mas Deus olha para nós e nos enxerga como filhos, independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Quando nós cremos em Jesus Cristo, Deus muda a nossa posição de escravos do pecado para seus filhos. Posicionalmente falando, nós somos santos. Mas Deus nos separa também para Ele. E o que isso quer dizer? Deus nos separar para Ele, diariamente. O Senhor quer que nós busquemos sermos mais parecidos com Ele. Vivamos cada dia mais buscando ter mais comunhão com Ele. A gente viu, né, a ideia da comunhão como que o pecado, os nossos atos de pecado quebram a nossa comunhão com Deus nas aulas que a gente tem aqui na EBD, né? E a santificação é exatamente isso. Cada dia que passa, eu buscando, através da graça de Deus na minha vida, pecar cada dia menos para ser mais parecido com Jesus Cristo.
E aqui é exatamente essa ideia que Paulo está querendo dizer que os filipenses são. Os filipenses são santos. E eles são santos em Cristo. Paulo faz questão de enfatizar em Cristo, apontando para a posição que os irmãos de Filipos tinham. Como eu falei, antes da conversão, aqueles irmãos eram escravos do pecado. Mas após a sua conversão, eles são separados por Deus e estão em comunhão com Deus. Não só os Filipos, mas todos nós, crentes em Jesus Cristo, somos designados como santos. Em Cristo, todos aqueles que entregaram as suas vidas a Ele foram lavados pelo seu sangue e receberam uma nova posição. Essa posição que temos em Cristo, essa identidade como santos, deve ser um dos pilares da nossa identidade, da nossa vida, de como direcionamos a nossa vida. Precisamos entender plenamente isso, meus irmãos, porque essa é uma verdade preciosa. Nós não caminhamos mais para o inferno. Pela graça de Deus, em entregar seu Filho Jesus na cruz para morrer pelos nossos pecados, nós não caminhamos mais para o inferno. Pelo contrário, nós caminhamos para cada dia mais sermos feitos à imagem de Jesus Cristo. O Senhor começou o processo de redenção na nossa vida quando nós cremos em Jesus Cristo. Nós não somos mais escravos do nosso pecado. Nós não estamos mais condicionados a vivermos apenas para nós mesmos. Nós podemos agora servir ao Deus que criou os céus e a terra. E Ele que vai dizer qual é o propósito da nossa vida. Um propósito realmente significante. Glorificá-lo. Nós, como santos, temos isso. E agora, meus irmãos, eu faço essa pergunta para vocês. Será se nós, no nosso dia a dia, temos vivido de acordo com a vocação que recebemos de nosso Deus como santos? A ideia também de santos traz aquela ideia de alguém que é separado por Deus do mundo, do domínio do mundo. Ele não caminha mais de acordo com o mundo. Será se, quando nós olhamos as nossas rodas de conversa, é notório que nós somos santos, que nós não conversamos como o mundo conversa? Será se a maneira como nós lidamos com os nossos relacionamentos, com os nossos compromissos, com a nossa família, é a maneira que um santo deve lidar? Será se é notório na nossa vida que nós não somos como o mundo, mas somos cada dia mais buscando ser como o nosso Deus? Queira Deus que sim. E se não for, se somos santos, o Senhor há de trabalhar na nossa vida para que nós, até o fim da nossa caminhada, completemos a obra que o Senhor começou na nossa vida, né? Mas eles, os filipenses, não eram só santos em Cristo. Eles eram santos em Filipos. Vou ler de novo aqui a parte B, né? A todos os santos em Cristo, que estão em Filipos, com os bispos e com os diáconos. Eles não eram só santos em Cristo, eles eram santos em Filipos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles eram santos trabalhando na cidade. Eram santos que iam para a padaria comprar pão. Eram santos que tinham rodas de amigos. Eram santos que iam trabalhar na segunda-feira de manhã. Eram santos que congregavam em igreja. Igreja. Lembra aquilo que eu falei, né? Que a cidade de Filipos era uma cidade prestigiada, né? Eles eram santos em Filipos. E aqueles irmãos precisavam ter bem claro que o fato deles serem filipenses não chegava nem perto da honra que eles tinham, do privilégio que eles tinham em serem santos em Cristo, em Filipos. Mas chega um ponto também, tem um ponto também relevante, né? Eles não eram só santos em Filipos, mas eles eram santos em Filipos com os bispos e diáconos. A ideia aqui de bispo é também, outras vezes, por Paulo, chamado de presbítero, não é? Que é o quê? É a ideia daquele cara que é o pastor da igreja.
aquele que supervisiona, aquele que cuida, que não provê as necessidades da igreja, mas que está atento às necessidades da igreja e busca, com a graça de Deus, supri-las. Não só pastores, mas bispos, ele fala também diáconos. Diáconos eram aqueles irmãos que na igreja tinham o papel de fornecer auxílio aos pastores. Eles cuidavam das necessidades que as viúvas tinham, cuidavam das necessidades que aqueles irmãos que eram necessitados estavam precisando, né? Precisando de comida, precisando, enfim, dessas coisas. Talvez trazendo para o nosso dia a dia, a figura do diácono seja muito parecido com o papel que os nossos líderes e supervisores fazem. De estar atento às necessidades dos irmãos nos seus pequenos grupos. Tentar ajudar os pastores a cuidar do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo o que para aqueles irmãos? Meus irmãos, em Filipos, vocês não servem sozinhos. Vocês não servem a Cristo sozinhos, mas vocês servem com os bispos e diáconos. O Carlos Oswaldo, ele fala que talvez o fato de Paulo colocar na sua saudação aqui, bispos e diáconos, uma coisa que ele fez nessa carta, mas não fez em várias outras cartas, está querendo dizer que Paulo está dando aquela ideia está reconhecendo a autoridade daqueles líderes. Ele está ressaltando a importância daqueles líderes espirituais. Paulo está tendo essa preocupação. Ele está dizendo, Filipenses, vocês não servem sozinhos. Vocês têm pastores, vocês têm líderes que estão servindo junto com vocês. Que se vocês chegarem até eles, vocês podem contar com eles. Nós não servimos sozinhos. Nós temos irmãos, nós temos irmãs que estão também conosco servindo na caminhada. Que tanto nós precisamos ajudá-las, quanto nós também precisamos ir até elas em busca de ajuda. Os santos em Filipos eram inseridos em uma comunidade organizada, formada por irmãos, mas que também tinham uma liderança forte, bem formada, do qual provavelmente Epafrodito fazia parte. A vontade de Deus para a vida espiritual sadia é que cada um de nós faça parte de uma igreja. Não existe um cristianismo onde os cristãos vivam sozinhos, isolados uns dos outros. Não existe cristianismo sem vida de igreja. Ao crermos em Cristo, nós somos inseridos no corpo dele, que é a igreja, que é formada por irmãos e irmãs que amam, servem e cuidam uns dos outros, e que são liderados por uma igreja formada. Como foi falado, como eu falei aqui, Paulo colocou esse tópico de bispos e diáconos porque ele está reconhecendo a autoridade que aqueles irmãos tinham. Era importante que os filipenses tivessem a convicção de que eles tinham autoridades na sua igreja e que eles deveriam se submeter a ela. Nós também precisamos nos submeter à orientação dos nossos pastores, os nossos líderes e os nossos supervisores também. São instrumentos de Deus para a nossa edificação, que o Senhor usa para a nossa edificação. Então, meus irmãos, lanço a vocês uma pergunta. Vocês têm valorizado a vida de igreja? Vocês têm buscado estar sempre presente nos cultos não só de domingo, mas nos de quarta-feira também? Vocês têm buscado viver uma vida de comunhão com os irmãos? Têm buscado estar atento às necessidades que os irmãos estão tendo, estão buscando servi-los? Vocês têm se envolvido com o seu PGM, nas programações da igreja, nos cursos? Têm se submetido às orientações dos seus líderes, pastores, supervisores? E eu fiz essas perguntas sempre olhando para mim. E a resposta confrontou meu coração também, porque eu observo que preciso melhorar. E em Cristo nós achamos graça para melhorarmos, né? Esse texto traz 3 implicações para a nossa vida, né? Lembra? Nós somos santos. Os filipenses eram santos em Cristo e santos em Filipos.
Nós somos santos em Cristo e santos em Teresina. Traz 3 implicações esse texto. Nós somos santos, fomos separados por Deus e para Deus. A segunda implicação que o texto nos traz é que em Cristo nós não apenas vamos à igreja, mas nós somos igreja. Nós somos igreja. A terceira implicação é que igreja é igreja quando possui uma liderança própria e bem formada. Como é que nós podemos aplicar essas 3 verdades na nossa vida? Você se identifica com Cristo na forma como serve ao seu PGM na igreja? Busque se identificar com Cristo. Segunda aplicação. Essa semana, comece a orar para saber como você pode servir melhor ao seu PGM e à sua igreja. Terceira aplicação. Valorize os seus líderes. Orem diariamente pelos líderes de vocês. Orem pelos seus líderes de PGM, pelos seus supervisores, pelos seus pastores. Submetam-se às orientações que eles têm. Tenho certeza que a preocupação que eles têm é de servir ao Senhor. E a nós como líderes também. O Senhor espera de nós que nós amemos a igreja, que nós busquemos estar atentos às necessidades dos irmãos, para cuidar deles. Porque o Senhor nos chama para servir junto com os nossos irmãos em Cristo, né? Atento às necessidades deles, orientando eles. E por fim, meus irmãos, Paulo termina a sua saudação da seguinte maneira: a vocês, aos filipenses, graça e paz da parte do nosso Deus, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, nós somos alguém que desfruta da graça e da paz de Deus. Aqui esse termo que Paulo usa, né, da graça e da paz, é um cumprimento que era bem comum naquele tempo, né? Era muito comum dos judeus chegarem e darem um shalom. Shalom, a paz esteja nessa casa, tudo isso. E a ideia da graça aqui que Paulo fala é uma ideia que é um cumprimento que ele dá para os gentios, né? Se os judeus usam a ideia do shalom, da paz, Paulo usa essa ideia da graça. Foram alcançados pela graça de Deus. Mas isso não é um simples cumprimento, porque Paulo acrescenta um termo aqui. Ele fala, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ao usar o termo da graça, o apóstolo, 2 termos, né? Graça e paz. Ao usar o termo da graça, o apóstolo faz menção à graça de Deus, que é derramada em nossa vida. Nós, se somos servos de Cristo e santos, que foram os 2 primeiros tópicos que nós vimos, é por causa da graça de Deus. Foi um favor imerecido. Lembram do que o apóstolo escreveu também, né? Cristo começou o movimento de graça na nossa vida quando ele morreu na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Servir mais a Jesus. Talvez até agora, vendo tudo isso que a gente viu, né? Ser mais santo, ser mais servo. Talvez a gente pensando tudo isso, a gente fique pensando assim, caraca, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo outro, eu tenho que ser mais santo nisso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. Fazer. Só que essa não tem que ser, por completo, a preocupação na nossa vida. Vejam, o Senhor derramou a sua graça sobre nós. Graça é um favor imerecido. Nós agora somos santos. Nós já estamos em comunhão com Deus. Nós não precisamos fazer nada para sermos mais próximos de Deus, para conseguir a atenção de Deus. Sabem por quê? Porque Deus é um Deus gracioso. O Senhor não quer que nós tenhamos essa preocupação de fazer, tentando chamar a atenção de Deus. Não.
O Senhor quer sim que nós o obedeçamos, que nós vivamos como seus servos, mas por gratidão à graça que Ele derramou na nossa vida. Graça. Paulo usa isso na sua saudação. A graça da parte de Deus, o nosso Pai. É esse favor imerecido. Inclusive, para nós vivermos de acordo com essa vocação que temos, com essa identidade que temos de santos, de servos, nós dependemos da graça de Deus. Pela força do nosso braço, nós não somos capazes de sermos plenamente, de vivermos como servos de Cristo. Nós não conseguimos plenamente viver aquilo. Vou reformular aquilo que eu ia dizer. Nós não conseguimos plenamente seguir o exemplo perfeito de santidade, que é Jesus Cristo. Mas Deus, pela força do nosso braço, nós não conseguimos. Mas Deus derrama a sua graça sobre nós. E dia após dia continua a derramar a sua graça, para que a boa obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele continue completando, dia após dia, até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, até o dia que nós nos encontraremos com Ele. É por causa da graça de Deus que nós podemos confiar que nós vamos para o céu. É por causa da graça de Deus que nós podemos confiar que a posição que nós temos diante de Deus nos é garantida. É a graça de Deus. É um Deus bondoso que derrama graça sobre nós. E se nós temos plenamente entendido no nosso coração essa verdade, de que nós recebemos graça de um Deus gracioso, que diariamente derrama sua graça na nossa vida, o nosso coração tem paz. Como eu falei, eu não vou ficar me preocupando assim, putz, eu pequei contra Deus. Eu estou com vergonha de me achegar até Deus. O que Deus vai pensar aqui agora? Eu não vou orar, não. Senhor, o Senhor sabe como é que eu estou aqui. Ou então faz aquela oração, o Senhor sabe como é isso, Senhor. E tchau, boa noite. Talvez a gente fique com aquele sentimento de culpa. Poxa, como é que eu fui fazer isso? Eu acho que o Senhor não vai me receber mais. Como é que eu, um santo, um salvo, posso fazer isso? Mas se eu tenho pleno entendimento de que não é pela força do meu braço que eu sou aceito por Deus, que eu sou santo, que eu sou servo. Se eu entendo plenamente a graça de Deus na minha vida, eu tenho paz. Eu tenho paz no meu coração e é essa paz que Paulo está falando. É porque eu tenho pleno entendimento da paz posicional que eu tenho, que isso vai fazer com que eu tenha paz no meu coração. Antes eu era inimigo de Deus, agora eu sou filho de Deus. Eu tenho a graça e a paz no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse último tópico desse versículo traz duas implicações para a nossa vida. A primeira delas é que em Cristo você é salvo pela graça de Deus. A segunda é que a paz que você tem com Deus não é garantida pela força do seu braço. Ela é garantida por Cristo, pela obra redentora que Ele fez ao morrer na cruz. Como nós podemos aplicar essa verdade na nossa vida? As suas falhas devem ser motivos para te aproximar de Deus, pois é nele que você acha graça. Nessa semana, se os irmãos caírem no pecado, voltem-se até Deus, corram até Ele, porque Ele é um Deus que derrama graça sobre todos aqueles que se voltam a Ele, sobre todos aqueles que se humilham diante dEle. E quando você se sentir distante, a gente falou do quê? Da primeira atitude, se você pecar, se volte para Deus, corra até Deus em oração. E quando você se sentir distante de Deus, agora é a segunda, lembre-se que é Cristo que garante a sua paz com Deus. E assim você vai ter paz no seu coração, sabendo que não é na força do seu braço que você confia, mas é no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aquela pergunta que eu fiz no começo, né? Quem eu sou? Nós não somos a nossa profissão. Vocês, eu, nós não somos o nosso status.
Nós não somos as nossas conquistas. Nós não somos os nossos fracassos. Quem nós somos está diretamente ligado a Cristo, à sua obra, ao que Ele fez por nós. Porque nós estamos em Cristo, nós pertencemos a Ele como servo. Nós fomos separados por Ele como santos. E nós vivemos todos os dias sendo sustentados por sua graça e por sua paz. Se você não está em Cristo, eu faço esse convite a você. Se você não aceitou a Jesus ainda como seu Senhor e seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. E toda essa identidade vai estar integrada no seu ser. O Senhor vai olhar para você agora como um santo servo dele. Amém, meus irmãos? Vou chamar o pastor para encerrar, para orar.